Nossa sala de visitas agora vamos receber o casal Valderice Aparecida Alves e Donizete Aparecido Alves. O que eles são? Pais que ensinaram os seus filhos o caminho do sagrado, o caminho certo. Você acha difícil colocar os seus filhos no caminho de Deus? Você tem dificuldade? Vamos escutar a história deles, porque nem tudo foi um mar de rosas, não é mesmo? Pode entrar aqui, queridos. Eu vou chamá-la de Val para facilitar. Tudo bem, Val? Tudo bem, você, querida. Seja bem-vinda. Fica à vontade. Olá, Donizete, tudo bem? Tudo bem? Fica à vontade também, viu? Val, você é assistente social, Sim. né? Por profissão. Sim. E trabalha ainda? Trabalho. E o Donizete? O Donizete já está aposentado, mas de profissão tecnólogo em RH. Ah, muito bem. E vocês têm quantos filhos? Conta aí pra gente a família e como é composta. Então, nós temos 3 filhos. 2 biológicos e um filho do coração. Um filho adotivo. Né? Que são os... Graciela e Guilherme e Gustavo. E o Gustavo. Tudo com G. Graciela, Guilherme e Gustavo. Isso, o Gustavo, que é o filho do coração, que é o caçula. E eles já são grandinhos, né? Um pouquinho. Só um pouquinho. São casados só, né? Já tem filhos. Já tem filhos. Tem netinhos. Temos neto, temos uma neta lá, Isabela. gente, quem que é aqueles? Lá. Aquela é a Graciela, Cláudio, que é o genro, e a Isabela, a neta de então ali 16 a filha é Graciela. A filha. E a Isabela isso. lá, a netinha, a idade da netinha, ó, novinha. E ali? Ali é o Guilherme, a Edilaine, Felipe e o Enzo, que vai chegar lá, na barriga. Está na barriga da Edilaine. Na barriga da Chega agora semana que vem. Olha que tá perto. E ali é o Gustavo. Gustavo e a família dele. Olha que maravilha. E também tem o netinho, como é o nome? Também o netinho. Esse é o Paulo. O Paulo. E a esposa? E aí Patrícia. Patrícia, a família ali toda linda. Né? Mas e aí, hoje eles já estão grandes, casados, com filhos, e vocês são avós. Sim. Quando nós falamos de colocar os filhos no caminho do sagrado, nós estamos falando, é possível educar o filho para pertencer a Deus, ser de Deus, seguir os caminhos de Deus, né? É possível educar os filhos hoje em dia para ir para o céu? Isso começa quando? Quando começou isso na vida de vocês? Olha, você falou muito bem. É difícil colocar os filhos no caminho sagrado, no caminho de Deus? Não é tão fácil, mas não é impossível. Nosso caso é assim, né? Quando nós iniciamos uma caminhada mais próximo de Deus, já nossos filhos biológicos já eram nascidos. O Graciela tinha 5 anos e o Guilherme 7 anos. Então a gente começou um pouquinho mais tarde, mas não foi fácil. Mas eu vou dizer para você, nós somos vitoriosos como pais. Porque a criança, enquanto ela é pequena, Drica, fica mais fácil para você educá-la, né, na fé. Porque tudo que você vai fazendo, ela vai repetindo automaticamente. Às vezes você nem precisa falar, mas, por exemplo, se é uma garota, ela vê a mãe passando batom. Ela olha, quando você menos espera, ela está com um batonzinho passando. Então, tudo tem o seu tempo. Então, na religião também não é diferente, na igreja também não é diferente, na fé também não é diferente. Se ela vê você com terço, fazendo oração, ou você ajoelhado, próximo à cama, a criança vai olhar, quando você reparar, a criança também, você não precisa nem chamar, ela já vai estar do seu lado. Né? E então, nesse tempo é fácil. Aí depois ele vai crescendo, ele vai se tornando pré-adolescente, daí já começa a vir as perguntas, os questionamentos. Quando chega na adolescência, ele já acha que já é adulto. Então tem aquela confusão de adolescente. Vamos ficar né? ali na infância ainda, eu vou perguntar o que vocês fizeram praticamente ali para esse início de educação na fé dos filhos de vocês. Olha, acho que foi muito importante, foi muito importante o que a Val acabou de dizer, a questão do exemplo, da gente fazer, né? Não só falar para que eles façam, né? Fizessem, mas a gente fazer. Então nós, desde pequenos, né? Logo que nós começamos a nossa caminhada na igreja, que trouxemos nossos 2 filhos, antes eram só os 2 biológicos,
que batizamos, que começamos a inserir eles na catequese, tudo, nós já começamos a rezar junto, ensinar a rezar, a questão do exemplo, né? Sempre que eles olhassem para o pai e para a mãe, porque eles também olham os coleguinhas, olham as pessoas, olham o mundo, né? E o mundo muitas vezes tem outras referências, né? E isso é importante vocês falarem, porque quando você coloca suas crianças para rezar em casa, eles estão vendo os coleguinhas que, por que só na minha casa tem isso aqui, na casa dele não tem? Por que está diferente? Como é que vive essa fase com as crianças? Bom, essa fase aí você já começa a trabalhar o diferente. Você é importante para Deus, você é importante para nós e o trabalho da família em si. E aí você começa a mostrar para ele, olha, nem todas as famílias são iguais, então eles devem ter outra maneira, tudo. Mas o importante é você frisar para a criança que aquilo é necessário, aquilo é normal. Entendeu? Aquilo é o certo. É o certo, entendeu? Sim. Então, isso ele já vai crescendo dessa forma, porque senão ele vai vendo a diferença. Olha, lá não acontece, aqui acontece. Mas o certo é acontecer. Lá não acontece, então você pode pedir para o seu amiguinho, falar para o papai dele e a mamãe dele fazer isso com você. Ou então chama, igual nós fazíamos isso. Chama o amiguinho, vem passar a tarde conosco e aí ele vê como que é o ambiente da sua casa. Né? Isso, aí ele vai, nós temos exemplo disso, né? Que tinham uns amiguinhos que iam lá e chegava às 3 horas, a gente ia fazer o lanche, antes ia fazer uma oração. E aí eles ficavam meio assim, olhando, tal, as primeiras vezes. Depois já ia acostumando, né? Então é mostrar isso para eles, que é natural. Que isso é o normal, né? Porque o senso comum, o que o senso comum faz os nossos filhos que estão vindo para esse mundo agora achar que o normal é não ter Deus na família. Sim, porque Deus não está mais participando da vida nem na escola, nem em casa, nem em lugar nenhum. Então, por que é só naquele horário e só naquele lugar que Deus está? Não, não, não. Então, isso é importante. E aí eu aproveito agora para convidar você que está acompanhando essa conversa para participar conosco, participar mesmo. Vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook, e deixa lá o seu comentário. Você consegue educar os seus filhos para Deus? Qual é a sua dificuldade, né? Envia aí se você tiver uma pergunta para fazer. São pais que passaram por isso. Experiência. A experiência fala mais do que qualquer coisa. Então, deixa seu comentário ou envia sua pergunta para você participar. Aí tá, eles cresceram, foram para a adolescência e foram aqueles adolescentes santinhos, perfeitos, maravilhosos? Não. Só lia livro de santo, Não. ia na igreja todo dia? Só para finalizar essa parte da infância, o olhar, a verdade na vida da criança tem que ter. Sim. Então, sempre que fazia algo de errado, ou então nós não concordávamos, descíamos até eles no mesmo nível, né, de tamanho, olha no meu olho. Né? Então, olha, a mamãe não gostou disso, por conta disso, explicar o porquê. E eles né? entendem. Entendem, né? E isso foi para a adolescência. Então, quando na adolescência acaba se saindo um pouquinho, não é toda a missa que quer ir junto, né? Por que eu fiz essa pergunta do adolescente? Porque é muito difícil a fase da adolescência para eles e os pais têm um medo dessa adolescência, né? Porque daí é a hora, vamos falar aqui com o Donizete, que é o pai tem medo de ser pai, de ser firme, porque o filho vai falar, eu te odeio, aquelas coisas, né? Não quero mais saber, essa família é ruim demais. Como é que vive isso lá? Vocês viveram um pouco eles desviaram o caminho? Como é que foi? Explica para quem está lá em casa. Com certeza, nossa família é uma família normal. Sim. Tivemos os problemas que todos os pais aí do outro lado talvez estão vivendo ou viveram, né? E aqueles que não são pais de adolescente ainda vai viver, mas a gente tem que entender que isso é normal, é uma fase. Aí já não quer, como a avó falou, já não quer mais ir na igreja com você, já acha que está indo uma vez só por semana, uma vez cada 15 dias está bom, mas aí o que acontece? A gente também tem que entrar na deles. Aí é a hora de algumas trocas também, né? Os adolescentes tapa o ouvido agora para não escutar eu falar isso, né? Mas nós precisamos fazer algumas trocas. Estão na escola agora, não tem problema. Precisamos fazer algumas trocas. Os pais têm que ter essa carta na manga, né? Também os pais entrar na dos filhos, né?
Quantas vezes eu entrava nas baladinhas com meus filhos, com a minha filha, né? Eu ia na baladinha com eles, ia buscar. Saber quem que está lá com eles, saber quem está lá, companhia. né? Porque depois tinha a troca. Olha, eu fui com você na baladinha, mas agora nós vamos no final de semana, nós vamos participar de um retiro e a gente quer que vocês vão conosco, né? Meu filho, principalmente, está nos assistindo, ele sabe disso. Qual deles? O Guilherme. O Guilherme. A Graciela está trabalhando e o Gustavo também. O Gustavo é caminhoneiro e está viajando. Mas eles dormiam embaixo de banco de igreja. Mas olha que bom, né? Hoje estão aí pais também reproduzindo isso nos nossos netos. Então, as dificuldades têm, sim, as dificuldades existem, e é assim, um pouco normal as crianças se revoltarem nessa idade. Não quero, o pai do meu amigo é melhor pai, é lá na casa deles, não tem tudo isso. Deixa fazer o que quiser. Lá não tem regra, não tem que ficar rezando o terço. Né? Esse negócio de rezar todo dia, para quê? Não precisa rezar para dormir, não. Mas é necessário a gente também entrar um pouco na deles, né? Não precisa chamar a criança para rezar um terço todo. Criança que nem meu neto de 10 anos, ele já, né, ele fica meio assim, rezar uma Ave Maria tá bom para ele, 2 ou 3. Então a gente tem que ir entrando no jogo para educar para o sagrado. Né? Explicar por que reza, por que tem que ir à missa, né? Mandar por mandar. Não. Tinha essa Então, aí que entra uma coisa, Drica. Hoje em dia, os pais estão muito flexíveis, muito omissos, né? E então isso complica um pouquinho na educação. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho como profissional e depois volto como mãe. Tá bom. Complica um pouquinho. Por quê? Por conta dessa omissão, eles estão até acabando terceirizando um pouquinho o papel deles, que são de pais, né? Pai, mãe, tem o seu papel, tem a sua obrigação. Então, tem que estar ali cobrando, tem que estar presente na vida dos filhos, né? Às vezes, um abraço, você já aproveita e fala, nossa, você está meio quente hoje, o que está acontecendo, né? Você já sente. Então, os pais estão perdendo esse contato com os filhos. Os pais estão perdendo Deus de vista, né? Exatamente. Então, se estão perdendo até o contato, que é o afetivo com os filhos, de beijar, de abraçar, de olhar no olho, vem cá um pouquinho, não é porque Guilherme tem 36 anos, não é porque Graciela tem 38 anos que não vai olhar no olho, vamos olhar, vamos conversar, entendeu? Então, ainda continuam sendo filhos. É verdade. Imagine se você quer saber o que seu filho faz, adolescente, fora... Sim. Beija, cheire ele e abraça. Você vai saber o que está acontecendo. Isso. Se não está acontecendo isso, imagine então na parte religiosa de Deus. Espiritual. Na parte espiritual, na religião, né? No nosso caso, nós somos católicos. Mas imagine então os que de outras religiões também. Está faltando isso em tudo. Tem muitos irmãos protestantes que nos assistem aqui no Mulher.com. Beijo para vocês, isso. Viu? Meninas lindas. E é difícil isso, porque Deus saiu de moda. Deus só está em alguns horários, em alguns lugares. E isso está errado. Quem tem que mudar isso? Os pais, as famílias. E aí, aqui na nossa mesinha, tem aqui a família Mor, né? De todos os tempos, a Sagrada Família. E como Maria teve seu papel, José também teve seu papel na educação de Jesus? Ou você acha que Jesus, ele veio uma criança prontinha? Ele já sabia ir no banheiro sozinho, ele já sabia como é que ele ia a Torá todinha, já vinha tudo decorado? Não, ele foi 100% humano. Ele era 100% Deus, mas ele foi 100% humano. Então ele aprendeu, ele foi educado na fé, eles levaram ele no templo, ele participava das celebrações, dos ritos da época para aprender. Eu vou perguntar qual que é o papel espiritual da mãe e do pai nesses tempos modernos que a gente está vivendo. Como fazer esse papel de José e Maria hoje em dia? Fala pelo pai então, Donizete. Então, o pai vai falar do exemplo de São José. Eu sou super devoto de São José e ele me ajudou muito. Primeiro, ele me ensinou a ser pai, porque ele é pai. Ele foi pai, né? Ele teve a graça de educar o menino Jesus, né? E ele deu os exemplos. Muitas vezes ele abriu mão dos seus objetivos, né? Aquilo que ele tinha de pessoal, de casar com Maria, constituir uma família, ele abriu mão em razão de um projeto maior. E nós, pais, nós homens, quando vamos para o casamento, nós também temos que ter essa doação, né? da família, da vocação de família. E eu tive o exemplo de São José e eu sigo o exemplo dele.
E ele foi aquele homem que educou José nos seus pormenores, né? Eu vejo assim, não está isso na Bíblia, mas eu vejo que está lá, esse é o Evangelho segundo Donizete, né? Que São José... Não está na Bíblia, mas a gente enxerga, né? A gente enxerga. Donizete, que ele pegava o menino, levava lá para a marcenaria, ensinava, né? Ficava ali. E nós, pais, precisamos fazer isso com nossos filhos, né? Você acabou de falar agora, pegar no colo, cheirar, beijar. Você acredita que meu filho... Hoje inverte lá em casa. Ele me pega no colo. Aprendeu. Ele me pega no colo, então. Isso é um fato. Vou fazer um parênteses bem frisado aqui. Se você não abraçar o seu filho, não beijar o seu filho, quando você ficar velho, quando você amadurecer e seu filho ficar adulto, ele não vai te dar carinho, ele não sabe. Porque afeto não se improvisa. Exato. Né? Afeto a gente é algo que a gente vai criando, cultivando, vai regando, né? Exatamente. Então, eu fui fazendo isso, assim, buscando um pouco o exemplo de São José, que cuidou da família de Nazaré, cuidou de Jesus, cuidou de Maria. Então, para mim, São José tem, assim, uma clareza muito grande de homem e de pai. E eu quero seguir um pouquinho o exemplo dele. Eu sei que eu tenho dificuldade, porque, coitado do Donizete, perto de São José, mas eu quero. E São José, então, tem, não só para mim, mas para todos os homens. Né? Assim, esse exemplo, um né? exemplo, verdade. E qual que é o papel espiritual da mãe na educação dos filhos? Não é diferente de Maria, não é diferente de Nossa Senhora, que ensinou a Jesus a andar, a caminhar, a orar, a entender a palavra, a ler, né, o Torá, como você já disse. Então, nós também, nós mulheres temos, porque eu costumo dizer que o homem é a cabeça, né? Vamos lá, meninas. E a mulher é o pescoço, porque a cabeça, ela não se move sem o pescoço. Então, nós mulheres temos que direcionar, olha, é para cá, olha, é para cá, é para lá, né? E a mulher, ela traz essa sabedoria, né? Esse instinto, e seja lá o que for o nome disso. E para finalizar, assim, de Nossa Senhora, hoje eu a tenho como a minha mãe mesmo, no céu e na terra, porque me espelhei nela para ser a mulher que eu sou hoje, a esposa, a mãe e a avó. E na fé, isso é muito importante, porque eu passei isso para os filhos, né? E hoje eu sinto assim, a recompensa é de ver eles passando para os netos. E então isso é uma alegria muito grande, porque nós vemos que naquele tempo, como você falou, que eles ficavam bravos, olha, tem que ir para a igreja novamente, meu Deus do céu, porque meus amigos estão lá me esperando, não sei, primeiro a missa, depois seus amigos, né? Então, iam com um bico desse tamanho, eu vejo a recompensa agora. Você entendeu? Outro dia, eu vou só citar 2 exemplos. Posso? Rapidinho. Então, uma foi o do Felipe, quando ele era pequenininho, tinha, acho que, 3 aninhos, eles moravam em Mato Grosso do Sul e nós fomos visitá-los. E aí, a igreja lá, o Santíssimo, ficava num cantinho assim da igreja, né? Então, nós tínhamos que sentar e depois levantar e ir lá para o Santíssimo. E eu fui, e o Donizete também, nos ajoelhamos diante do Santíssimo. E estávamos com os 2 netos só, porque os pais tinham ido na missa da noite. Então, nós fomos. A hora que eu me ajoelhei no Santíssimo, e o Donizete também, nós tínhamos deixado os 2 lá no banco. E quando nós ficamos ali, falando com Jesus, conversando, quando nós levantamos, nós vimos que a igreja toda, porque dava para ver, a igreja toda estava assim, olhando para nós. Até fiquei, mas quando eu olhei, os 2 estavam ajoelhados. O menininho de 3 anos. Então, isso é muito lindo, né? E o Felipe... A gente fica com o coração cheio de alegria. E a alegria maior é o seguinte, que todo final de ano, nós nos juntamos, né? Conseguimos juntar ou na casa de um, no outro. Agora vai se tornar mais fácil, porque já estão todos aqui em São Paulo, não tem mais ninguém no Mato Grosso do Sul. Então, aí, o que acontece? Cada um pega o seu santo de devoção. E nós fazemos um momento de oração para agradecer o ano que foi e o ano que está por vir, né? Fazer o pedido para o ano que está por vir. Então, o que a gente faz? Tira lá o papelzinho que estava embaixo dos pés do santo de devoção, lê, vê se foi concretizado aquele pedido do ano, né, anterior. E fazer o próximo pedido para o ano
que vem, né? O ano vindouro. E Que aí, lindo! aí o que acontece? Em dezembro, o Felipe veio passar conosco e os pais, ele morava ainda em Mato Grosso do Sul. Ele falou, vovó, eu estou tão triste. Eu falei, nossa, Felipe, por quê? Porque eu sou muito sozinho, vovó, e eu não aguento mais ficar longe de vocês. Muda lá para Mato Grosso. Aí eu falei, o vovô já aposentou, mas a vovó ainda não. Mas vamos orar, vamos pedir para Deus. Então eu quero um irmãozinho, vovó. Meu papai e minha mamãe não querem, então eu quero um irmãozinho, uma irmãzinha. Eu preciso de companhia. Bom, vamos fazer a oração? Hoje nós vamos ler a palavra e vamos fazer aquele pedido, lembra? Sim. Então, pega seu santo de devoção e vai fazer o seu pedidinho e coloca embaixo dele, tá bom? Tá, foi feito. Ele pegou logo Nossa Senhora Aparecida, né? Aí, ele colocou lá. Espertinho. Eu falei um pedido. Eu falei para ele um pedido, mas eu creio que ele fez mais que um. Quando foi em março, né? Aí o filho começou a falar, olha, a Edilane, a nora, não está muito bem, e ela tem uma saúde perfeita, né? Uma menina excelente. E aí, não está muito bem, nós estamos precisando de oração. Começamos a orar, aquela semana foi muito atribulada por conta disso, tudo. Quando foi no final de semana, ele falou, olha, mãe, agradece a oração para todos que estavam orando por nós, e já saiu o diagnóstico da Edilane. Falei, o que ela tem? Preocupada, né? Então, a Edilane está grávida. Né? E aí, então, eu pedi para ele, porque a gente está falando no WhatsApp, chama o Felipe aí. Aí, Felipe, tá vendo? Tal. Ele falou, vovó, né? Nossa Senhora, né? Isso mesmo. Mas eu creio que ele aumentou o pedido, porque quando foi agora em agosto, né? Agosto, o Guilherme falou, olha, mamãe, nós estamos fechando aqui e nós estamos voltando para São Paulo. Olha, aí chamei de novo o Felipe. Felipe, olha aí Nossa Senhora. Vovó, Então, essas pequenas coisas eles que vão vai vendo ativando, Deus no nosso dia a dia, ativando participando da nossa vida, isso, né? É interessante isso do santo de devoção. O meu filho, Léo Vinícius, ele tem 10 anos, ele adora filme com aquelas coisas diferentes. Daí eu falei, vou te contar um santo que você vai gostar dele. Contei a história do Padre Pio. Ele falou, então eu quero que o Padre Pio seja... Depois que ele conheceu, viu todas aquelas coisas extraordinárias que acontecia com o Padre Pio. Ele falou assim, mãe, eu quero que o Padre Pio seja meu santo de devoção. E ficou apaixonado, porque criança gosta, né? Eu falei, tá vendo? Na vida real também tem essas coisas. É uma forma de você ir educando. E ele vai esquecer isso, o seu neto? Nunca vai esquecer, nunca, porque ele experimentou Deus na nossa vida cotidiana, né? É muito lindo isso mesmo. E a neta, ela é acólita, né? O avô já vão participando, né? Já vão participando. O avô é ministro da palavra, então ela já é acólita, já vai crescendo naquele meio. Então, isso é ativar a fé nas crianças. Então, o que nós fazíamos com os filhos, agora eles estão fazendo com os dele, e nós estamos ajudando eles, né? Porque é esse o papel dos avós, ajudar a alimentar a fé no coração das crianças. Para crescerem adultos, sim, né? Sabendo... fortes. Você consegue perceber a diferença de, por exemplo, seus filhos, depois de adultos, eles sabem, mesmo que sofram, mesmo que passem por tribulações, eu acredito que passem, porque são pessoas normais... Sim. Sabem para onde estão indo, sabem a quem pertencem, então não gera aquela falta de sentido na vida. Vocês percebem isso dos seus filhos e dos amigos que não tinham esse ensinamento? Eu percebo... Quer falar para mim? Eu percebo no seguinte sentido, Drica. O que está faltando na vida dos adolescentes, porque tem alguns pais e até avós e educadores que costumam dizer que são aborrecentes. Eu não gosto dessa palavra. Tá? Eu amo os adolescentes, faço o trabalho voluntário com eles, faço o trabalho profissional com eles, eu amo adolescentes. Mas o que está faltando na vida dos adolescentes é o verdadeiro sentido da vida. E esse sentido da vida, que preenche esse vazio existencial que tem neles, é só Deus. É só Deus. Então, é isso que eu fico passando para eles. Por quê? Porque isso muitos não têm dentro de casa. E aí o que acontece? Se eles não têm o verdadeiro sentido da vida, que é Deus, eles não têm alicerce. E eles não tendo alicerce, eles não são estruturados. Aí qualquer vento derruba a construção. Exatamente. Entendeu?
Então, é isso que a gente vai passando. Às vezes eles falam assim, ô dona, né, os que eu faço um trabalho com eles, ô dona, mas esse negócio aí é muito careta, dona. Aí eu falo para ele, não, mas é porque você não tem costume de praticar. Não conhece. Não conhece. E Jesus não tem é o cara mais legal que tem. Isso. Ele era o cara. Aí você vai falando, quando eles, no outro trabalho que eu faço, voluntariado, no Amor Exigente, quando eu falo assim, olha, quem não quer abraço, avisa, porque eu já vou abraçando todo mundo. Se você vê, eles chegam tão carentes, eles abraçam tão forte, que é o que eles estão precisando. E eles acabam depois partilhando com a gente a necessidade disso, de ter Deus na vida deles. Você. O que eu queria complementar é que o educar para o sagrado, a educação na igreja, da espiritualidade, é como a educação cultural, né? A criança começa ensinando ela a fazer o A, ensinando ela a fazer o B, daqui a pouco ela começa a escrever uma palavra, uma frase, e assim na espiritualidade também. Chega a hora da matemática, ele não gosta da matemática, não faz. Na igreja também, você vai levar o Primeiro neto. é Ave Maria, depois... Isso. Aí meu filho Pedro tá, ai mãe, tô quase aprendendo a Salve Rainha de cor. Olha que beleza, tá que vendo? É grande, ó. Então, mas é isso. Mas o que fica é a semente. Pode ficar tranquilo que depois vai florescer, né? Isso que você está falando, eu vou pedir para você emendar, Donizete, para as mães que estão aí em casa acompanhando esse assunto aqui, né, conversando conosco, que ensinaram e agora olham e veem seus filhos só na balada, ou perdidos, ou indo para caminhos completamente tortos. A semente que você plantou da espiritualidade, da fé de Deus, do bem no coração do seu filho, né, para essas mães que estão meio que desesperadas. Então, mãe e pai, né? Os pais também ficam, né? As mulheres, elas tomam a frente e realmente ficam desesperadas. Mas é isso. É aquilo que eu disse, a gente não pode perder a fé naquilo que a gente está ensinando. Eu estou no caminho certo, eu continuo no caminho certo. Nós tivemos época com nossos filhos que deu trabalho como qualquer outro filho, qualquer outro adolescente, mas nós ficamos firme na fé. Não se rende ao filho. Não se rende ao filho. Filho, eu não desisto de você. Né? Você, Guilherme, sabe disso. Eu não desisto de você. Gustavo, né? Gustavo também. Né? Estou falando mais diretamente que o Guilherme está nos assistindo ao vivo. Mas então é isso, mãe. É isso, pai. Não desista. E fé sempre. Nós tivemos um problema com um dos filhos. Eu e a Val, nós comungamos um ano seguido, todos os dias por esse filho. Pelo resgate desse filho. Pode contar? E pode pela falar? graça é algo muito de particular? Deus. Tudo bem, não tem problema. Não. É porque às vezes o filho se desencaminha, como mães lá que foram para o caminho das drogas. Sim. Outro vai para outras vidas. E... O Amor Exigente entrou na nossa vida justamente por conta disso, né? E aí isso, um deles tinha 16 anos, né, quando ocorreu isso. E aí nós fomos persistentes, não desistimos do nosso filho, né? Abraçamos a causa, mesmo ele não sendo perseverante aos encontros, né? E a gente na oração e na igreja. E nós fizemos um propósito, Senhor, pelo resgate do nosso filho, nós vamos te receber diariamente todos os dias pelo resgate do nosso filho, porque nós temos a certeza que ele é teu. E ele sendo teu, nós não vamos perder o nosso filho para as drogas. Isso é muito importante que vocês estão dizendo, porque o que se ouve tá vendo? A mãe e o pai não saem da igreja e os filhos estão nas drogas. Mas isso são provações que nós, por estarmos em Deus, passamos. E eu ministra da Eucaristia, né? Pois é. E ele da palavra. E nós já na igreja e no ministério. E aí nós somos fiel. Fomos todos os dias e no final do ano, né? Nós iniciamos em janeiro, no final do ano, nosso filho se voltou para a igreja e conseguiu construir a vida dele e hoje é um filho pai maravilhoso. Que está ensinando a fé para o filho. Olha que coisa linda. É a persistência, né? Sim. Na história, na Bíblia, existem várias histórias assim.
não era de droga, mas tinha quantas provações, né? Os Sim. pais e mulheres e homens passaram, homens que estavam ali e não perderam a sua fé. Inclusive, ele vai olhar para vocês sempre e vai lembrar disso. Sim. Não é? E nós precisamos, né, filhos de Deus, precisamos saber que o sofrimento e as provações faz parte da vida. Sim. E como ser humano também, porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas elas não querem sofrer. Não. Elas não querem sofrer, não querem passar provações. Então, isso complica muito. Porque quando ela vê diante de um sofrimento ou de uma provação, ela já se Deus desespera. não tá aqui mais. E se Pelo desespera, contrário, tenta contra a própria vida. Né? Exatamente. E então é isso. A você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo o programa, não desista. Deus é fiel, está sempre contigo. E o Senhor fez essa graça na nossa vida, vai fazer na sua também. Exatamente, gente. Olha, uma partilha linda, né? Deus abençoe a família de vocês, que é uma família como todas as outras, que tem suas lutas, tem suas quedas, mas que tem Deus como centro, e isso faz toda a diferença, né? Para manter a tradição da fé, da família criada por Deus, e isso perpetuar, precisamos de pais firmes que ensinam a fé. Eu quero falar... A gente estava falando aqui, eu quero mostrar esse livro para você que está em casa, aqui no Shopping Católico, né? A gente queria ficar conversando aqui a tarde inteira, né? E aí falar como que faz nessa situação, e nessa situação, e naquela, mas não dá tempo. Então, esse livro aqui, o nome é Educar para o Sagrado, exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Olha só, Educar para o Sagrado, né? Que é um dos maiores desafios que o mundo enfrenta na atualidade, é o da educação, principalmente quando está associado à religião, as dificuldades são maiores ainda. Vivemos num milênio onde a sociedade age como se Deus estivesse fora do nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente falou, está ali, está lá, muito distante, mas não. Esse livro aqui, do Ézio Asceti, Educar para o Sagrado, está no Shopping Católico. É você ligar, adquirir, para você ler e se formar, tá? 19 3871 9620 é o nosso telefone. Tem o shoppingcatólico.com.br também para você poder adquirir esse livro. Esse livro aqui, ele vai te ensinar como educar nossas crianças para conhecer a Deus quando vivemos em tempos de pouca religiosidade, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo aqui no mundo. Não esquece o nome, Educar para o Sagrado. Liga agora no 19 3871 9620 ou acesse o shoppingcatólico.com.br. Liga lá para você adquirir. Ele é fininho, fácil de ler. Os tópicos do livro vai ajudar muito você, mãe, vó, tia, madrinha, que tem a pessoa humana, a crise cultural, educar hoje, esoterismo, tarefas da catequese, educar crianças pequenas e mais velhas, desenvolvimento, inteligência. Tudo, tem tudo aqui, tudo que você precisa, tá bom? 19 3871 9620, Educar para o Sagrado. Eu estou dizendo, Drica está dizendo assim, ó, esse é um livro que você não pode deixar de ter, tá bom? Tem aí na sua casa para poder ajudar você. E obrigada pela partilha de vocês. Deixa eu dar um beijo aqui. Um abraço. Falamos tanto do abraço. Um abraço é muito importante. Obrigada, Obrigado, gente. viu? Olha, obrigada Nós que pela agradecemos riqueza de a vocês. Deus oportunidade, abençoe. viu? Gustavo, Obrigado. Guilherme e Graciela. Graciele. Deus abençoe todos os filhos e os netos e o Enzo que está chegando aí. Viu? Semana Que que venha vem. com muita saúde e seja abençoado. Sim. Deus abençoe vocês. Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta.